pregada aqui que venha diretamente do teu trono de graça. Abençoa os lábios da pastora Ana. Toma ela nas tuas mãos e que essa palavra possa nos edificar, nos inspirar e nos fazer chegar mais perto de ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, obrigada. Bom, gente, realmente falar do que Deus faz por nós, falar do amor de Deus é sempre bom, né? Mas eu sempre começo falando que eu não gosto de pregar, né? Que Jesus amado, eu tenho que estar aqui falando com você. Eu já falei, eu gosto de cantar, mas não, sabe? Todos nós temos que ser pregadores com a nossa vida. A gente tem que falar de Cristo, viver Cristo, testemunhar de Cristo o tempo todo, né? Todos nós temos histórias, né? A gente é resultado do que foi o nosso passado, a nossa família, as experiências que a gente teve. E é muito forte quando a gente, se eu perguntar agora para qualquer um aqui, né? Fale sobre família. Todo mundo vai ter um engasgozinho, porque vai lembrar de tantas coisas que fizeram você ser o que você é, né? Eu vou falar de dorama, sim. Eu estava vendo um dorama que eu achei maravilhoso. Eu já vi, não vou falar dele, porque ele conta a história de uma família. E o bonito é que é realmente verídico, né? Uma mulher que tem lá experiências dela, vem de um berço muito humilde. Vocês já estão sabendo, aquele que vira suco, né, tangerina? Isso aí, eu já vi. E por que esse dorama aí está fazendo tanta comoção? Porque é a história de vida de alguém. E você assistindo lá, você se vê várias vezes ali no lugar dos personagens. Por isso que tem tanta gente se emocionando tanto, né? Eu diria que perfeito esse dorama, só falta Jesus, né? Porque ali você ouve a pessoa tendo as suas dificuldades, ela vai, ela levanta mais uma vez e ela enfrenta. Gente, é tanto sofrimento que eu não vou nem comentar com você. Mas é vida, né? Todo mundo tem as suas histórias. A gente sabe que não é fácil, não. Né? Ser adulto é difícil. Você precisa ser independente. A nossa história com os nossos pais é uma, depois que a gente perde os pais é outra. Você vai mudando, amadurecendo, mas o nosso diferencial é que a gente tem Cristo na nossa vida. E Ele nos ajuda a nos relacionar, a agir, a pensar, a sentir, né? E é mais ou menos sobre intimidade com o Senhor que eu quero falar. Que a gente consiga entender. Essa semana mesmo, nós estávamos conversando em casa e falamos sobre oração. Oração é uma coisa que é natural para o cristão. A gente está o tempo todo ligado com o Senhor. Você tem essa intimidade de, ai, Senhor, está calor hoje, né? Senhor, bom dia. Você vai chegando numa intimidade com o Senhor, que Ele é teu amigo, Ele é presente mesmo. Ele está ali te ouvindo o tempo todo. Eu não tenho grandes traumas na vida, não. O Senhor realmente proporcionou uma vida num lar cristão, pai e mãe crentes, que me ensinaram a amar o Senhor. Mas a gente tem uma vida, a gente tem experiências, né? E me lembro de uma musiquinha da escola dominical que falava assim: sei que Deus responde às orações. Sei que Deus responde às orações. Sei que Deus responde às orações. Pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Então, você saber disso, desde criança, é muito legal. Porque você começa a pensar assim, poxa, então, se eu tiver com medo de escuro aqui, eu posso pedir para ele vir segurar a minha mão. E você começa, mesmo pequeno, a entender que Jesus ouve e responde. E aquele medo, aquela coisa passa. Né? Esses dias eu vi um testemunho lindo de um menininho, né, na igreja, eu até mandei no grupo dos pastores. Ele falando assim que dentro da van, se alguém já viu, ele estava com um menininho, um amigo indo para a escola,
e um casal de irmãos falando: ai, estou tão triste, o meu pai está muito doente, eles bebem, eles fumam, meu pai e minha mãe. Ai, e a menininha parece que começou a chorar, e ele falou assim: ai, meu Deus, o que eu vou falar para eles agora? Ele sentiu uma responsabilidade, porque ele era um menino cristão, que tinha experiência com Deus. E aí ele falando para a igreja assim: olha, eu achei que eu não ia poder falar nada para eles, mas aí ele disse que sentiu de Deus assim, né? Fala para eles do meu amor, que eu sou um Deus que venho para resolver as coisas, que eles podem contar comigo. Aí ele vai e fala para o amiguinho: ó, eu não posso ajudar vocês não, mas eu sei quem pode. Aí ele vai e fala: vamos orar? Vamos pedir a Deus aqui pelo seu pai, pela sua mãe. E aí os dois que estavam tristes ficaram mais consolados. No outro dia, ele disse que o menino falou que o pai estava curado e que tinham ido para a igreja. Aí ele falou assim: caramba, se eu tinha alguma dúvida de que Deus existe, o menininho falando, eu tenho certeza agora que Deus é real, porque ele fez o que a gente aqui concordou. Um garotinho, gente, a coisa mais linda é a gente ver quando os nossos filhos também estão começando a ter experiências deles com Deus. Ou então, quando você está falando de Jesus para alguém e você começa a ver a maturidade chegando, né? A pessoa envolvendo Deus na vida dele e tudo. E eu fiquei tão feliz com esse testemunho, tão tocada, porque é isso. Experiências com Deus trazem fé, traz maturidade para a vida da gente. Você pode ter 8 ou 80, mas Deus é o mesmo. Ele age do mesmo jeito, porque o Senhor não faz acepção de pessoa. Ele faz. É só você se aproximar dele, né? Então, eu estava lendo em casa uma historinha que todo mundo conhece, porque quando se fala do rei Salomão, todo mundo lembra de filmes, histórias, aquele rei super sábio que conseguiu resolver problemas muito difíceis, sendo ainda uma criança, né? E eu queria convidar vocês para a gente ler quando Salomão faz uma oração para o Senhor, né? Uma oração pessoal, porque os dois maiores reis de Israel tinham passado já, os primeiros, né? Saul e depois veio Davi. E Salomão, ele era até fruto de um adultério, né? Que Davi fez lá, chamou lá, como era o nome da mãe de Betseba? Batseba ou Betseba. Então, aconteceram coisas até erradas, mas não importa como você foi gerado ou criado, Deus tem um propósito na sua vida. Você é você. E você tem que andar com as características que Deus te deu, porque Ele dá dons e você é formado dentro do lado da sua mãe, e Deus vai te usar como Ele quer. Só você se colocar perto dEle e pedir para Ele, né? Então, vamos lá. Vamos abrir em 1 Reis 3. 1 Reis. Como é que pode, né, essa história de quase 3.000 anos ainda ser conhecida no mundo, não é? Todo mundo sabe que foi Salomão, porque ali Deus já tinha falado para ele, todos vão conhecer, né? Você e as suas histórias aí. Então, vamos lá. 1 Reis 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Aí já começou, né? Já vamos dar uma parada aqui. Salomão, ele amava o Senhor? Está aqui. Amava. Ele aprendeu com o pai dele a amar o Senhor. Aí já tem um porém aqui. É o primeiro erro de Salomão. Ele sacrificava a ídolos. E isso, o Senhor já tinha ensinado lá.
Levíticos, Deuteronômio. O povo está cansado de saber que não é para adorar outros deuses, que não é para ficar lá queimando incenso para outros, que o Senhor Deus, Ele é ciumento com as suas coisas, não podia. Mas Ele fazia isso, né? Ele estava lá em Gibeão, uma cidade que tinha um lugar de adorar a Deus, mas tinha também os altares lá, né? E quando Deus foi falar com ele, vamos pular para o 5. Aí em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Na verdade, ele estava sonhando. Aí disse Deus: pede-me o que queres, que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço, segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até que me não pediste, te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Agora vem, presta atenção. Se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Aí ele despertou, viu que realmente era um sonho, né? Mas foi uma experiência com Deus, e ali ele ofereceu ofertas pacíficas. Essa história alguém já viu filmes sobre Salomão? Creio que sim, né? Existia uma época que tinha muitos filmes. Depois que isso aconteceu aquela história que Salomão vai começar a julgar o povo. Imagina, ele era um menino, mas ele tinha que resolver os abacaxi de todo mundo ali. E Deus foi tão interessante que chegou lá 2 prostitutas, né, que era, de repente, a classe mais baixa entre o povo. Uma mulher que vivia da prostituição. E elas pediram para o rei julgar a causa delas. E elas foram lá ser ouvidas pelo rei. Você vê como é que as coisas são. Elas tiveram voz. E ali, Salomão, o que fez? Uma dizia que o filho que morreu, lembra da história? Era da outra, e a outra dizia, não, o que morreu era meu, sei lá. Enfim, as 2 estavam grávidas, tiveram o bebê. Uma se deitou em cima do bebê e o bebê morreu. E aí a outra a que fez isso, ficou dizendo que o bebê vivo era dela, enfim. Aí, brigando, julga minha causa, resolve aqui, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. O que ele fez? Mandou botar o nenenzinho lá no chão, mandou o soldado pegar uma espada, tudo bem, não briguem mais, vamos dividir o neném ao meio. Fica metade para uma, metade para outra. Aí, a que era a mãe verdadeira, gritou, não, deixa para ela, não precisa me dar. Aí ele disse, então entrega para essa. Você vê a sabedoria que Deus deu para ele para resolver um problema que ninguém tinha provas. Mas ele conseguiu descobrir a mãe verdadeira, porque a ligação da mãe era mais forte. Ela queria deixar o bebê vivo. Não precisa me dar, deixa com a outra.
E essa história, ela é conhecida até hoje. Até hoje. Então, Deus fez ali uma bênção sobre a vida de Salomão, que a gente... resultado de algo que ele soube como orar. Ele soube como pedir a Deus algo. Muitas coisas nos afligem. Tem dias que a gente precisa orar mais do que o normal. Tem dia que a gente ajoelha na cama, lá no pé da cama. Senhor, não estou sabendo resolver isso. Vem, socorre. E olha, eu quero dizer para você que funciona. Deus arranca toda aflição, Deus arranca toda dúvida, todo questionamento do nosso coração. E Ele fala conosco, Ele responde. E Ele faz o que a gente está pedindo e muito mais do que a gente está pedindo, né? Eu creio nisso. Eu queria convidar você também a abrir sua Bíblia nesse mesmo texto, olha só. Lá no versículo 14, vamos ver o que quero comentar esse versículo com vocês, né? Que a gente acabou de terminar de ler. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei seus dias. A gente às vezes pensa, Deus é tão bonzinho, mas Deus é bom, só que Deus é justo, né? Você ama o Senhor, mas tem que andar no caminho dele. Você não pode sair por aí torcendo as leis e querer que seja abençoado. Toda criança que ela é educada em casa, ela já entende isso. Algumas são reis da casa, né? As coisas estão meio invertidas. Mas a criança, ela sabe que o que ela faz de errado tem consequência. Que ela só vai ganhar se ela agir corretamente. Pelo menos deveria ser assim, né? Não sei se vocês... Aqui todo mundo educa assim, né? Todo mundo... né? Só presenteia o certo, né? Ninguém presenteia o errado. A gente não pode compactuar com a coisa errada. Isso é uma coisa muito importante. Então, se a gente souber realmente isso, passar isso, puxa, já é maravilhoso. A gente já sabe que Deus responde, que Ele ouve e que Ele responde. Mas para que a gente tem que orar, gente? Para quê? Por várias coisas. Você pode pedir a Deus livramento, pode pedir a Deus, né, informação, você pode pedir a Deus orientação, qualquer coisa. Ele é o teu pai, Ele é próximo, Ele é aquele que você pode se chegar e falar com Ele. Não tenha dúvida, tá? Eu queria falar para você que oração é relacionamento com Deus. Se você não ficar perto de alguém, você não vai conhecer a pessoa. Se você não começar a falar e escutar essa pessoa, não vai adiantar. Você não vai conseguir chegar. Eu acho estranho essas culturas em que o casal não se conhece até o dia do casamento, né? Muito estranho, né? Para a gente primeiro se atrai pela pessoa, acha bonitinho. Aí começa a conversar, vai tomar um sorvete, bate um papo, né? Começa a ver como é que é o jeito da pessoa. Depois você vai, né, conversando, vai vendo se realmente aquele relacionamento a dois vai dar certo. Aí você leva no grupo de amigos, aí os amigos vão aprovando, reprovando, todo mundo se mete, né? Aí depois você leva, em último, aí você leva em casa. Tem histórias diferentes. Tem uns que já são amigos, já frequentam a casa, enfim, cada caso é um caso. Mas é assim, vai, né, gradativamente você vai conhecendo a pessoa. Aí você... poxa, quero fazer uma vida com essa pessoa. Vai dar certo. Agora, a coisa mais estranha é, casou, aí vai conhecer, né? Mas tem muito lugar que é assim. Mas, enfim. Para a gente conseguir ter esse relacionamento com Deus, tem que ter proximidade. Como é que você vai conhecer a Deus? Através do quê? Da palavra dEle. Por isso que a gente aqui na igreja estimula tanto. Leia a palavra. Nós estamos lendo, todo mundo junto, né, o programa de leitura bíblica. Porque Deus fala aqui, ó. A Bíblia tem tudo. Tem até receita. Tem tudo, tudo, tudo. Tem ensina a ter relacionamento, ensina... Olha, tem professores de administração que usam o exemplo de Moisés, né,
que o sogro dele chegou, escuta, você está carregando esses milhares e milhões de pessoas, divide em 100, em grupos de 1000, em grupos e realmente deu certo. Né? Aquela história lá de Moisés, foi o sogro dele que deu a ideia, já era administrador. Já. Então, a Bíblia tem tudo, tudo, tudo. Se você procurar os salmos, eles são uma escola de oração, não é? Você tem ali várias coisas. Vamos abrir o Salmo 112, só como um exemplo. Tem uma mulher que estava desesperada. Ai, meu marido, eu não estou conseguindo resolver os problemas em casa. Ele está muito parado. A mulher só estava reclamando. Aí orientaram ela assim, leia o Salmo 102 como uma oração para o seu marido. 112. Vamos ler lá, só por curiosidade. Se você está precisando orar pelo seu marido, pega a bênção aí. Salmo 112. Se não está, ora também. Que a mulher é intercessora do marido, né? Tem que estar sempre em oração. E os dois juntos orando também. O Salmo 112, ele começa assim. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então, o Senhor faz ele temer a ti. E se compraz nos teus mandamentos. A sua descendência será poderosa sobre a terra. Será abençoada geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Ah, Senhor, traz prosperidade e riqueza. Está vendo como é que a Bíblia ensina a orar? E na sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Está proclamando aí para o seu marido essas bênçãos? O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se envaidece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Então, é um exemplo, tá? Você quer ter uma vitóriazinha, que não estou sabendo orar, não sei o que, a mulher começa a orar isso aqui, o Salmo 112 para o seu marido, e fica achando, não, né? Porque tudo que ela queixava, aí ela vai começar a entender que parte do problema está nela e que ela pode ser a solução. Oração move um sentimento bom, move o caminho certo, dá direção. Amém? Então, realmente, a gente precisa. Eu não sou especialista em oração, não. A gente caminha com o Senhor desde criança. Especialista em oração aqui é a Cláudia. Que o marido dela levantou e voltou à vida. Ô, glória, que experiência, né? Glória a Deus. Mas a gente tem que aproveitar o que a Bíblia nos ensina. Então, os salmos são realmente uma escolinha de oração. Tá? A gente tem que louvar o Senhor. Olha, você quer mudar as coisas na sua vida? Começa a louvar. Louvor e adoração transforma. Louvor é quando você começa a falar, com as palavras, você começa a dizer ao Senhor, Jesus, Tu és bom, Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Começa a proclamar, procura na Bíblia. O que a Bíblia fala do Senhor? E começa a dizer, né? Tu és amoroso, Tu és bom, fiel. Vai falando, tá? Isso aí é uma expressão de gratidão. E aí, você vai chegar na adoração. A adoração já é um relacionamento profundo com o Senhor. Nós temos momentos aqui nos louvores que a gente está no louvor e você começa a sentir, está mudando aqui o ambiente, está ficando uma coisa assim mais diferente. Quando você caminhava lá no Santo dos Santos e ia chegar lá, caminhava lá, nós não fizemos essa experiência aqui, a gente tem o tabernáculo, né? Era assim que eles levavam as ofertas. Lá no final, no Santo dos Santos, não tinha luz. Era só a glória do Senhor. Ali é adoração. Quando você chega lá e você está aquecido pela luz e da presença do Senhor,
Essa é a hora da intimidade. E é um lugar, gente, que quando você tem experiência ali, você não quer ir embora. Você está sempre lembrando, ai, como é bom ficar na presença de Deus, eu não quero sair daqui. Então, olha, eu realmente incentivo a você, que você louve, que você adore ao Senhor. Então, louvor é fruto de palavras e a adoração é o fruto do coração, entendeu? Que realmente nós tenhamos experiências assim com o Senhor. Se a gente pedir para Ele nos encher, Ele enche. Se você pedir para ser abençoado, para você ser um abençoador, Ele vai fazer isso, tá? Na segunda oração de Salomão, ele já faz uma oração pública. Aquela primeira foi ele com Deus, e depois ele faz uma oração pública e fala das bênçãos, né? E ele mesmo, com a própria boca, fala: Senhor, se eu te obedecer, né, eu vou ser abençoado. Mas no final, ele mesmo erra nisso. Ele vai errar, ele vai realmente fazer essa coisa das ofertas para outros. E aí ele é condenado pelas próprias palavras. Então, até Salomão, cara incrível que foi, até hoje reconhecido, deu bandeira, né? Escorregou, fez errado. E não pôde realmente, não obedeceu, não se colocou ali, né? Na obediência do Senhor. Então, gente, eu não vou falar muito, nós temos muitas coisas hoje. Eu realmente só senti de conclamar a igreja virar uma igreja de oração. Tá? Eu acho que é uma coisa importante que você busque isso, que você exerça isso, que você seja realmente uma pessoa. Você não se sente amado pelo Senhor? Eu tenho certeza que Ele me ama, eu tenho certeza que Ele ama você. E a gente, quando é cheio desse amor, a gente precisa também dar esse amor. Então, orar é uma forma de amar também, né? Tem uma frase muito que eu digo lá em casa, porque minha sogrinha, tudo ela fala assim, ai, como é que é, estou te devendo isso, estou te devendo aquilo. Eu digo assim, não, dever é só o amor. A gente só tem que estar devendo o amor, né? Não tem isso não, né? E aí a melhor oração realmente é amar. A gente não vai conseguir dar, se dar, se a gente não se encher. Se você não beber das águas do Senhor, você não vai conseguir. Se você está cheio de entulho, de coisa ruim, peça ao Senhor para tirar, para esvaziar aquilo que não presta, que Ele arranque tudo que não vem dEle e que você consiga realmente se encher dEle, se encher de Deus, se encher do Espírito Santo. Porque aí tudo na vida vai fluir melhor. O seu relacionamento com o seu filho, com a sua mãe, com o seu vizinho, com o seu marido, com o seu chefe. Gente, muda. Tudo vai mudar. Tá? A gente tem que realmente se esvaziar e pedir ao Espírito Santo para nos encher. Porque é obrigação do cristão, é amar. Não tem outra coisa, não dá para fazer diferente. Né? E a gente demonstra amor agindo no interesse dos outros, agindo, né, cumprindo a lei do Senhor. Né? Só para a gente fechar aqui, Mateus 22, 35. Mateus 22, 35. Amém? E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou. Isso aí foi Jesus, estava lá, né? E os, não sei se eram os fariseus, ficaram lá testando ele. Respondeu-lhe Jesus, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Aí respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Falou certinho. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos
destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eles quiseram fazer uma pegadinha com Cristo, mas a verdade é que os 2 mandamentos não funcionam sozinhos. Você ama a Deus, por isso você ama o seu próximo. Por isso você se relaciona bem com os outros. Você se enche desse amor para poder agir de acordo com o que Deus quer. Amém? E realmente é isso aí. Se a gente tem um relacionamento com Deus, a gente vai ter um relacionamento correto com as pessoas. Agora tem que ter humildade da gente reconhecer. Poxa, eu não estou fazendo certo. Você só vai reconhecer se você estiver ali, aos pés de Cristo. Volta de novo, joelho, oração. Amém? Então é isso, gente. Eu realmente sei que Deus me ama e eu também quero amar, tá? Se você pensar, todas as vezes que Jesus aparece ali, todas não, muitas, né? Jesus olhou as multidões e teve misericórdia. Ele era movido pelo amor, né? Não dá para ser diferente, tá bom? Então vamos fazer uma oração e vamos pedir realmente, né? Para que Ele venha nos encher, que Ele venha tirar tudo que não vem dele e que realmente a gente ame. Eu quero amar. Pode ficar de pé se você puder. Vamos fazer essa oração. Coloca a mão no coração. Eu queria convidar o grupo para cantar um hino, que ele fala muito assim da gente buscar se encher de Deus. Se a gente não conseguir se esvaziar totalmente, como é que a gente vai se encher de Deus? É isso aí. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós escolhemos te amar, Senhor, porque Tu nos amaste primeiro. Nós escolhemos orar mais, nos aproximar mais de Ti. Queremos Te pedir, vem esvaziar, Senhor, cada um que está aqui hoje, daquilo que atrapalha nosso relacionamento contigo e com os outros. Vem nos encher de Ti, Senhor. Nós queremos ser mais parecidos contigo. Queremos deixar que os outros vejam Jesus em nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, Jesus. Se Tu és um Deus que ama, eu também quero amar. Se eu creio nesse amor, meu Deus, e tudo que Tu fizeste por mim, e tudo que acontece na minha vida, eu sei que é por amor. Nós não podemos, Jesus, nos afastar de Ti jamais. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Esses momentos aqui são para que juntos nós reconheçamos que precisamos de Ti, dependemos totalmente de Ti. Nós estamos aqui, Pai, para dizer que Te amamos e queremos ser Teus discípulos amados, que deitam a cabeça, Senhor, no Teu ombro, que pedem conselho a Ti, a direção. Não queremos errar mais, Senhor, tem misericórdia. Vem nos perdoar, vem trazer, Jesus, em nós mudança de sentimento, mudança de atitude e reconhecer que Tu és bom, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Não há nada mais real do que o nosso Senhor Jesus. Ele está aqui, Ele é vivo, Ele é presente. E nós queremos ter um relacionamento contigo, Senhor. Porque sabemos que Tu nos ama. Guia-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cante esse hino. Aleluia, Jesus. Tu és oásis no deserto, água fresca num dia quente.